Essa mensagem é para você que está vivendo sempre a mesma história, só mudam os personagens. Parece que você se vê num ciclo sem fim. É sempre a mesma história, sempre acontece a mesma coisa com você. Parece que você está preso numa história que nunca muda. E hoje eu quero te trazer a palavra de Deus para você usar como uma ferramenta para você sair disso e ter uma nova história para poder contar. Uma nova vida, esperança, né? Primeiro, eu quero falar um pouco sobre a maldição hereditária. Um homem chamado Adão, ele pecou. E a partir disso, nós nascemos pecadores. E por isso nós pecamos também. Essa é uma maldição, digamos assim, hereditária, né? Lá em Romanos 5,12 vai falar que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Então todos nós agora pecamos e todos nós agora estamos sujeitos à morte. E a Bíblia também diz que aqueles que rejeitaram a Deus, os pecados podem afetar 3 ou 4 gerações. Olha o que diz em Números 14 e 18, eu vou ler para você. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Porém, uma notícia boa para nós é que Jesus veio para nos libertar de toda a maldição do pecado. E lá em Romanos 5,15 vai dizer que existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. Muitos morreram por causa do pecado de só um homem, Adão, mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, nós somos libertos de toda a maldição do pecado. Ele nos perdoa. E Jesus, no Pai Nosso, ele vai nos ensinar algo muito poderoso. Ele diz assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muita gente tem sofrido pela falta de perdão. Muitas vezes nós pensamos assim: ah, mas o fulano, ele não merece o meu perdão. Ele fez algo comigo que me chateou. Ele foi ruim comigo, ele pecou, né? Ele fez algo que não merece perdão. Só que a gente tem que lembrar que nós é que devemos perdoar. Não porque a outra pessoa merece o nosso perdão, mas para que a gente também seja perdoado. E sabia que o perdão é essa chave para você sair desses ciclos que nunca tem fim? É o perdão. A gente muitas vezes vai viver sempre as mesmas histórias, a gente vai ficar preso num ciclo sem fim. A gente nunca vai ter uma nova história porque a gente não está conseguindo perdoar. E eu não estou falando de perdão, de perdoar aquela pessoa que você nunca mais vai. Lógico que você tem que perdoar essa pessoa também, mas eu estou falando do perdão dentro da sua casa. Estou falando do perdão de alguma coisa que seu pai tenha feito, que a sua mãe tenha feito, que o seu irmão ou sua irmã tenha feito, de alguém muito próximo a você. Sabe por quê? Muitas vezes, os nossos pais, principalmente, eles erram conosco. E, primeiro, né, por conta do pecado também. Segundo, por conta da condição deles. Às vezes eles não conhecem a palavra de Deus. Então, por não conhecer também, eles acabam errando e não sabendo como resolver esse problema. E muitas vezes nós ficamos muito magoados por pequenos atos dos nossos pais. A gente não consegue perdoá-los. E muitas vezes, aquele ato, né, que trouxe muito sofrimento para nós, ele é levado lá para o nosso inconsciente, para a gente não lembrar daquilo mesmo, que o nosso cérebro quer nos ajudar, né? Então ele coloca aquilo ali no inconsciente e a gente vai vivendo como se aquilo não tivesse acontecido. Porém, aquele fato, sim, ele aconteceu. Ele tá aqui, ó. E pelo fato da gente não conseguir perdoar também, a gente acaba sofrendo com aquilo e vivendo um ciclo sem fim. O Senhor parece que sempre nos coloca numa mesma história para que a gente possa aprender com aquela história. Mas se você perdoar, você vai ser liberto dessa maldição, dessa história que nunca tem fim, né? Desse ciclo que nunca tem fim. E a gente tem que entender também, principalmente os nossos pais, né? Igual eu falei, às vezes ele não conhece a palavra de Deus, que ele errou, ele pecou, ele não conseguia, ele não entendia, né, a palavra de Deus, ele não conseguiu resolver aquele problema. E a gente tem também que nos colocarmos no lugar desses pais, né? Será que a gente, se a gente não tivesse no lugar deles, não agiríamos da mesma forma? Com certeza agiríamos. Hoje, analise aí todas as situações que você viveu com seu pai e sua mãe, ou irmão também.
Mas eu tô falando hoje para pessoas bem próximas de você. Porque essas pessoas, pequenas coisas que elas fazem, pode nos gerar um grande trauma, um grande machucado. Pensa aí, talvez o seu pai não foi presente, você estava esperando ele lá na escola, ele não foi. Às vezes sua mãe estava passando por uma tristeza muito profunda e não conseguiu te amar e ser tão carinhosa com você da forma que você queria, que você esperava. Mas será que eles não fizeram isso porque não gostam de você? Ou porque eles estavam presos também em algum problema que eles não estavam conseguindo resolver? Então, não importa também o porquê que eles erraram com você. Você tem que lembrar que Jesus fala para a gente perdoar, para que a gente também seja perdoado. E o perdão é para nos libertar. O perdão vai te libertar da mágoa, da tristeza, de tudo aquilo que está fazendo você viver os mesmos ciclos, de você não conseguir romper na sua vida. E se você, por exemplo, não tem um pai ou uma mãe com você presente, né, porque faleceu, declare: pai, mãe, eu perdoo você por aquilo que aconteceu. Fala mesmo, fala com Jesus o que aconteceu, o que te deixou magoado. Às vezes a gente nem sabe que aquilo ali, aquela situação nos deixou magoado, sabia? Que a gente guarda lá no nosso inconsciente pra gente não sofrer. Mas com certeza, algumas vezes, às vezes nossos pais falham conosco e a gente fica triste. Então fala com o seu pai, com a sua mãe, se eles estiverem presentes, eu perdoo vocês. E isso vai fazer você ser liberto daquela mágoa e daquela tristeza. Se ele não estiver presente, fala, declara com a sua boca que você perdoa o seu pai ou sua mãe, por exemplo, né, se ele não estiver presente aqui mais. Mas não deixe de perdoar. Por mais que o outro permaneça no erro, não deixe de perdoar, para que você também seja perdoado e principalmente liberto. E uma outra coisa também, nós temos a mania de julgar o próximo, né? A gente faz muito isso, aponta o dedo pro próximo. Mas, quando a gente faz isso, acontece muitos casos aí que a gente acaba cometendo os mesmos erros, né, daquelas pessoas que a gente julgou. Então, não julgue seus pais, talvez seus irmãos também. Não julgue, porque se você tivesse naquela mesma situação, provavelmente você iria cometer os mesmos erros. Então, somente perdoe, seja liberto, viva uma nova vida. E leia a palavra de Deus, esteja sempre próximo do Senhor, falando com Ele aquilo que te incomoda, aquilo que te traz dor no coração, porque eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. E como eu li aqui na palavra, Ele é longânimo, Ele é misericordioso.